Alguma vez já parou para pensar no que acontece quando um monte de gente diferente, de repente, começa a agir como se fosse uma só pessoa, seguindo uma única voz? Pois é, neste capítulo da nossa análise de Freud, a gente vai mergulhar fundo nessa força magnética quase invisível que molda as multidões, o poder do líder. Vamos começar por aqui pelo mistério central. O que rola quando um indivíduo entra numa multidão? Gustave Le Bon, que foi uma grande inspiração para o Freud, percebeu uma coisa muito esquisita. É como se surgisse uma espécie de alma coletiva. De uma hora para outra, as pessoas sentem, pensam e agem de um jeito que seria a nossa impensável se estivessem sozinhas. É uma transformação psicológica completa. E é aqui que está a pergunta de US$ 1 milhão que o Freud não deixava quieto. O que é essa cola invisível? Que força é essa tão poderosa que consegue fundir tantas mentes individuais numa só? De onde é que vem esse poder todo? Ok, antes da gente chegar na resposta genial do Freud, a gente precisa entender qual era a explicação que ele encontrou. E que para ele simplesmente não era suficiente. Era a resposta tradicional para o enigma das massas. A resposta padrão da época se resumia a uma palavra que parecia quase mágica: sugestão. A ideia era que, ao entrar na multidão, a pessoa caía numa espécie de transe, meio hipnótico, sabe? O senso crítico desligava e ela simplesmente absorvia tudo o que o grupo dizia. Só que, para o Freud, isso não explicava absolutamente nada. Era o mesmo que dizer que alguém dorme porque tomou uma pílula de dormir. Chamar o fenômeno de sugestão é só dar um nome, não uma explicação. A pergunta de verdade a que ninguém estava respondendo era: por que a gente fica tão vulnerável à sugestão quando está em grupo? O que acontece dentro da gente? E para responder essa pergunta, Freud vai usar sua ferramenta mais poderosa, um conceito central da psicanálise que, segundo ele, revelaria a força secreta por trás da união de qualquer grupo. E essa força é a libido. Agora, calma lá. É fundamental a gente entender isso aqui. Para Freud, libido não é só energia sexual, de jeito nenhum. É um termo muito, mas muito mais amplo. É a energia de todos os instintos que a gente pode chamar de amor. O amor pelos pais, pelos filhos, a amizade, a devoção a uma causa, o amor pela humanidade, enfim, é a força que une as coisas. E aqui a gente chega no coração da ideia de Freud. A força que une uma massa não tem nada de mágico. Não é a tal da sugestão, é a libido. São os laços de amor em todas as suas formas. A essência da alma coletiva para ele é uma rede complexa de afeto. Ok, é uma teoria e tanto, né? Mas onde é que a gente consegue ver essa estrutura de amor funcionando na prática? Bom, Freud escolheu dois laboratórios perfeitos. Duas das instituições mais antigas e organizadas da humanidade: a Igreja e o Exército. E o que ele encontrou, nossa, é fascinante. Olha só para essa estrutura. Nos dois casos, a gente tem um líder supremo lá no topo, Cristo ou general. Mas a mágica mesmo está na ilusão central, a crença de que esse líder ama todo mundo do grupo igualmente. Essa relação vertical com o líder que permite a ligação horizontal entre os membros. Se somos todos filhos amados por Cristo, nos tornamos irmãos. Se somos todos soldados valorizados pelo general, nos tornamos camaradas. Pensa nisso como se fosse uma roda de bicicleta. Cada membro do grupo é um raio da roda. Cada um deles se conecta ao centro, que é o líder, e é essa conexão de todos com o centro que mantém os raios juntos, no lugar, formando a roda. A ligação entre um raio e outro só existe por causa da ligação de cada um com o centro. Mas Freud queria ir mais fundo ainda. Ele queria entender o mecanismo psicológico exato dessa ligação com o líder. Como é que uma figura externa consegue ter tanto poder sobre a nossa mente? A resposta, para ele, está num conceito-chave da nossa cabeça. É o que o Freud chamou de ideal do eu. Pensa nele como aquela vozinha aí dentro que fala: você devia ser mais assim, ou isso que você fez não foi legal. É o nosso juiz interno, nosso padrão de excelência, nossa consciência moral. É aquela imagem ideal de nós mesmos que a gente carrega desde a infância. É a nossa bússola moral. E agora, com todas as peças no tabuleiro, a libido, o líder e o ideal do eu, Freud monta sua fórmula final, a explicação definitiva para a psicologia das massas. E a grande revelação é esta: uma massa se forma quando todos os seus membros fazem a mesmíssima troca mental.
Cada um pega a sua bússola moral interna, o seu ideal do eu, e entrega para uma única pessoa, o líder. O líder se torna a nova consciência, a nova bússola, para todo mundo ao mesmo tempo. O próprio Freud fez esse diagrama para a gente conseguir visualizar a ideia. Olha só, cada linha ali é um indivíduo, cada um deles projeta seu ideal do eu num único objeto externo que é o líder. E como consequência direta disso, os eus de cada indivíduo se identificam uns com os outros. Eles se tornam iguais porque passaram a compartilhar o mesmo ideal. Então, para resumir, o processo rola em 3 passos. Primeiro, a substituição. Eu tiro meu próprio ideal do trono da minha mente e coloco o líder no lugar. Segundo, a identificação. Eu olho para o lado e vejo que a outra pessoa fez a mesma coisa. Agora, a gente tem algo muito profundo em comum. Somos iguais, somos um. E terceiro, a coesão. Esses laços se multiplicam e a massa nasce, unida e poderosa. E essa descoberta leva o Freud a uma ideia ainda mais radical. E se o líder de hoje for só um eco daquele pai tirânico da horda primitiva? Se essa nossa necessidade de entregar a consciência para uma figura de autoridade está tão enraizada na gente, o que isso diz sobre a nossa sociedade? Será que a civilização é, no fundo, construída sobre esse desejo de submissão? É com essa pergunta bem inquietante que eu deixo vocês. Até o nosso próximo capítulo.